Fala, Groomer! Vamos para mais uma aula aqui hoje de desembolo. Já segue o nosso canal e ativa o sininho. Vamos começar fazendo a análise dessa pelagem, tá? A gente precisa entender qual é o nível de nó para ter uma noção de tempo de procedimento e também como que vamos fazer esse desembolo. Se dá para fazer ali só com a rasqueadeira, se vai precisar abrir esses nós na mão, né? Para depois vir com a rasqueadeira, como que vai ser feito. Tudo isso precisa ser analisado antes, tá? Então, a primeira coisa é colocar ali o cachorrinho no cinto de segurança, na guia, para poder realmente ter segurança e analisar essa pelagem. Ali vocês podem ver que o cãozinho da aula tá bem embolado, gente. E era para uma tosa bebê, tá? A tutora solicitou o desembolo e após o desembolo, realizar a tosa bebê. Então, aí eu tô ajeitando a Maluzinha para começar o procedimento de desembolo. Cachorro ajeitado, equipamentos à mão, vamos lá. Eu começo a dar uma escovadinha ali com a rasqueadeira. Essa rasqueadeira é própria para desembolo, tá? Da linha da Propretis. E aí depois eu percebo que com a rasqueadeira não vai. Então vocês podem ver qual que é a técnica essencial para desembolo. É realizar, né, a abertura desses nós na mão primeiro, ó. Vocês veem que eu vou puxando e às vezes o sentido que eu tô puxando, ele não abre. Então eu vou mudar o sentido em que eu vou fazer essa abertura, tá? Que vai depender ali do posicionamento que tá o nó para essa abertura acontecer. Então, o primeiro passo é fazer essa abertura com a mão. Os nós da Maluzinha não estavam extremamente difíceis, tá? Por isso não foi necessário o uso do creme desembaraçador. Ah, mas não é obrigatório passar? Se você fizer o procedimento com calma e com paciência, você não vai danificar essa pelagem, nem ficar quebradiça, nem nada do tipo, dando para realizar sem o creme desembaraçador. E aí depois a gente faz uma recuperação da pelagem dentro do banho, tá? Essa é uma técnica que eu utilizo aqui porque eu prefiro fazer dessa forma. Eu acredito que com o desembaraçador a pelagem fica muito melequenta e aí dificulta para fazer a abertura dos nós na mão, tá? Então, nesse caso, se você for usar o creme desembaraçador, você pode sim utilizá-lo, mas eu indico abrir todo o corpo primeiro na mão, os nozinhos, para depois fazer a aplicação do creme desembaraçador e depois vir com a rasqueadeira. Mas como vocês já perceberam, nesse caso eu optei em não fazer a utilização do creme desembaraçador e sim fazer uma recuperação dessa pelagem durante o banho com máscaras, tá? E aí é basicamente isso. Vocês podem ver que a todo tempo eu tô abrindo o pelo e logo depois eu venho com a rasqueadeira. O segredo na hora de fazer a pentear, né, com a rasqueadeira é o quê? É você fazer o movimento em várias direções. Sempre para baixo, para cima, lateral, você vai mudando o posicionamento da rasqueadeira, tá? Nesse caso ali, no peitinho, eu não estava mudando muito o posicionamento da rasqueadeira para poder fazer o movimento, porque ela estava um pouco agitada, e aí você percebe que eu não termino o peito por inteiro. Logo depois eu já venho para a pata. Exatamente para quê? Para respeitar o limite dela. Se eu percebo que ela está incomodada com aquela região e eu tenho outras regiões que eu vou precisar fazer o mesmo procedimento de desembolo no corpo, então eu vou mudar a área para ver se ela se acalma, para não deixar esse pet estressado durante os procedimentos. Porque apesar dessa técnica ser de desembolo sem dor e fácil, não significa que às vezes o pet não vai se sentir incomodado. Esse incômodo não é relacionado à dor, tá? É um incômodo relacionado ao manuseio. Porque você tem que ficar mexendo no pet, você tem que ficar posicionando ele de um jeito certo para você enxergar ali onde está o nó, de você ficar abrindo, né, a pelagem, mexendo mesmo com ele. Então isso pode gerar um desconforto e por isso a gente precisa estar atento aos sinais que o cachorro dá. Então, por exemplo, tentar esquivar, virar o rosto e ver que ele tá puxando, são sinais de desconforto e por isso a gente vai trocando a área do pet para ir amenizando esses sinais. Se ele tá demonstrando sinais numa área, você vai fazer a troca dessa área. Aí a hora que começa a demonstrar de novo o sinal de incômodo, você vai trocando até finalizar ele 100%. Ah, mas só tem uma área. Por exemplo, vamos supor que esse desembolo aqui não estivesse pelo corpo todo, fosse só na área do pescoço. Como que você faz? Você vai dar uma pausa, então. Tô fazendo desembolo, tô percebendo incômodo, tô vendo que não tá dando certo. Então, eu vou dar uma pausa ali de uns 5 minutinhos, retorno, né? Pra depois continuar fazendo esse desembolo. E lembrando
que é com paciência. Vocês podem ver que agora, do início do vídeo até agora, já deu 5 minutos e eu não saí da parte da frente e da pata. Porque realmente é um trabalho detalhista, porque você não pode entregar esse pet com nenhum nó. Então, você realmente precisa ver ele de focinho a rabinho. E além de um procedimento muito demorado, se não for feito de forma correta e com a técnica correta, pode causar problemas para esse animal. Quais são os problemas? Trauma dentro do banho-tosa. Se ele não for feito de forma correta, esse animal pode pegar medo ali do ambiente. 2, você precisa fazer sem machucar a pele do animal, né? E sem quebrar a pelagem. E por que eu falo isso? Essa rasqueadeira em específico que eu tô usando, essa preta da Propets, ela não tem a bolinha protetora. E por que que não tem? Porque as rasqueadeiras com bolinha protetora, elas não têm uma utilidade tão boa assim para fazer o desembolo. Ela seria mais ali para um cachorro que tá com a pelagem ok, um nozinho ou outro para pentear e fazer a escovação durante a secagem, tá? Agora, essas com as sardinhas sem a proteção, ela realmente vai adentrar ao pelo e abrir esse pelo, fazendo com que o nó se desfaça. E porque essa rasqueadeira pode machucar, tá? Se você colocar a pressão errada ali contra a pele, pode ficar vermelho, fazer arranhados, até mesmo sangrar, tá? Em casos extremos. Então, é muito importante você saber fazer esse manuseio correto. E também outra coisa que pode machucar, que é uma técnica que hoje a gente vê, né, como errada, mas que antigamente, quando não se tinha uma evolução no serviço de banho-tosa, ele era muito utilizado, é o desembolador. É um aparelhinho que tem umas garrinhas, ele pode cortar a pele, pode machucar, ele também vai puxar a pelagem, se não for feito de forma correta, que machuca. Então, o verdadeiro desembolo mesmo, ele é feito dessa forma, e não da forma com aquele aparelhinho, tá? Tem gente que ainda utiliza, mas aquilo, além de correr o risco de machucar o pet, destrói toda a pelagem. Porque, na verdade, ele vai cortando os nós e ele não vai desfazendo os nós, que é diferente do procedimento que a gente está aprendendo aqui nessa aula, tá? Ele vai, na verdade, rasgando, cortando o meio. Seria semelhante você pegar uma tesoura e cortar o nó no meio e depois abrir ele com a mão, tá? Esse é o procedimento que o desembolador faz e isso quebra toda a pelagem, tá? Então, por isso que tem uma diferença na qualidade sendo entregue. E aí, aqui agora no vídeo, vamos focar novamente para os procedimentos. Vocês estão vendo que eu já tô aumentando a área, tô indo para a parte da lateral, tá? E não importa qual parte do corpo vai ser feito o desembolo, o procedimento vai ser sempre o mesmo, com paciência, abrindo os nós na mão e depois vindo com a rasqueadeira. Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui do vídeo para vocês acompanharem mais uma parte. E aí eu uso bastante a rasqueadeira, tá? Então eu só vou realmente utilizar a abertura do nó quando eu vejo que realmente esse nó não está saindo na rasqueadeira, um nó mais fechado ou a primeira vez que eu vou ali mexer na região. Mas vocês vão notar que eu tô começando a ir ali pra região da barriguinha, da região lateral, e essa parte ela tá um pouco mais fácil de fazer, que eu vou fazer a sua maior parte na rasqueadeira, tá? Sem a necessidade realmente da abertura do nó, porque é um nó de nível mais fácil, tá? Lembrando que são vários nós. Os nós do peito, lá do comecinho, eram nós mais difíceis. E lembrando que se for aqueles nós mesmo impossíveis, você não vai tentar um desembolo, porque você vai demorar muito tempo e o pet vai sofrer. Então, aí é sempre a tosa, tá? E aí a tosa indicada é a tosa 10, que é pra quê? Sempre pro bem-estar do pet. E também, gente, se fosse aqui um cachorro reativo, que tenta morder, que fica extremamente agitado, eu teria informado a tutora e falado, ó, não é possível realizar o desembolo por esse motivo, então o indicado para o bem-estar do pet seria a tosa, por exemplo, no caso dela, tá? Mas como ela é uma cachorra super tranquila, super boazinha, vocês podem ver que ela deixa fazer o manuseio dela, né, tanto para posicionamento quanto para realizar mesmo o desembolo de uma forma super tranquila. E onde a gente coloca, ela fica. A região do pescocinho era uma região que tava com os piores nós, tá?
Aí, vocês vão ver que quanto pior o nó, mais eu abro na mão para depois eu vir com a rasqueadeira. Então, eu passo um bom tempo abrindo esses nós na região para depois vir rasqueando, tá? E aí eu vou intercalando, ó, porque tá tão difícil o nó que só com a abertura, uma aberturinha de mão e depois rasqueadeira, ele não tá desfazendo. Então, eu vou intercalando, abrindo o nó na mão, né? E fazendo a escovação. Agora, basicamente, é isso, ó. Ela deitou para facilitar, que é muito importante, tá? O posicionamento também que o cachorro tá vai, às vezes, facilitar para você realizar ou não o procedimento. Como era ali na região da nuca, da dorsal, eu preferi tirar ela da guia, porque ela é uma cachorra muito calma, né? Eu tava tendo controle 100% ali da situação e também estava 100% atenta, tá? Não deixei ela em momento nenhum sozinha na mesa. Então, eu preferi tirar a guia para ela ter a possibilidade de deitar para facilitar, tá? Eu trabalho sentada, então tem pessoas que trabalham em pé. Se eu tivesse trabalhando em pé, ela poderia estar sentadinha que eu enxergaria, tá? Mas eu não consigo trabalhar de forma em pé, eu prefiro trabalhar sentada. Então, você também tem que pensar nisso, qual que é a forma que você trabalha e qual o posicionamento, tanto das suas mãos ali ao redor dela, quanto para visualização, né, para você ver o nó, fica mais fácil. E outro segredo, tá, para não puxar e não arranhar a pele. Vocês podem ver que a todo momento que eu tô fazendo com a rasqueadeira, eu tô segurando a base do pelo. Na sua maior parte, quando realmente tá com um nó mesmo que eu preciso tirar, né? Porque eu evito que a rasqueadeira enrosque no nó e puxe o pelo e doa, né? Porque eu vou estar segurando como apoio e tendo o controle daquele pelo para ele não ser puxado. E eu vou fazendo aí conforme o pet vai se sentindo extremamente confortável na posição, enfim, deixo, né, ele à vontade. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber sobre o desembolo, né? Eu vou deixar aqui o restinho de vídeo rodando para vocês irem assistindo até o final. Então, já aproveita, já me segue lá no Instagram, @GabrielaCrespeGroomer. Já me manda uma mensagem, já se você precisar de mais alguma dica ou alguma ajuda sobre temas de banho-tosa. E deixa aqui seu comentário sobre o que achou dessa aula e assista as nossas outras.